Paz, boa noite, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma quinta-feira juntos para aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Amém? Deixa eu só fixar o comentário. Vamos lá. Prontinho. Graça e paz, Gelli, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Nai, graça e paz, seja bem-vinda, cada um de vocês. Deus abençoe. Estamos aqui novamente para juntos hoje aprendermos mais um pouquinho da palavra do Pai. Hoje estaremos falando acerca da vida de Sansão e estaremos então orando neste momento, amém? Paizinho querido, eis-me aqui diante da tua presença. Eu te louvo, Pai, me rendendo plenamente em dependência de ti, para que o Senhor traga a revelação da tua palavra conforme a tua direção e o teu propósito. Meu amigo Espírito Santo, eu louvo a ti pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, contribuindo, Pai, para o teu reino, contribuindo para que a palavra seja acessada e o teu Santo Espírito leve em cada coração como uma flecha dentro do alvo que precisa ser acertado. Meu amigo Espírito Santo, eu te louvo e te glorifico e te entrego este momento em tuas mãos, me colocando inteiramente à tua disposição. Nos abençoa, nos cobre com teu sangue e nos dirige, Pai, conforme a tua vontade e o teu querer. Amém e amém. Amém. Então vamos lá. Eu vou contar para você um pouquinho sobre a história de Sansão. Sansão, ele era filho de Manoá, a sua esposa era estéril, e um anjo apareceu ali para a esposa de Manoá e disse que iria vir um filho e que este filho deveria ser consagrado ao Senhor, ele deveria ser um nazireu, ele não poderia cortar o cabelo, não beber bebidas alcoólicas e de alguma forma não comer nada e nem tocar em nada que fosse algo morto, né? E ele viria então para o propósito de livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. E aí Manoá, né, ao ouvir da sua esposa acerca deste filho, ele pediu a confirmação, o anjo veio ali, se apresentou a Manoá, ele fez uma oferta ali de adoração e gratidão, e então Sansão nasceu, né? E Sansão nasceu e os pais cuidaram dele da forma como poderia para viver o propósito de Deus, só que tem inúmeras lições a respeito da vida de Sansão que hoje podemos aplicar nas nossas vidas. E é isso que eu gostaria de falar aqui com você. Então, a gente sabe que Sansão, ele se casou ali com uma mulher filisteia, não deu certo porque ele contou ali uma charada e de alguma forma a família da esposa recebeu ameaça se não contasse o que era. No fim ele contou para a esposa, né, ali no casamento, e no fim ele foi buscar recursos, né, para pagar ali aquilo que ele havia se comprometido, né, que eram roupas para as pessoas que descobrissem a charada. E quando ele retorna, então, a esposa já tinha sido dada para outro, né, um amigo dele, ali ele se ira, amarra ali não sei quantas raposas e ateia fogo, e aí eles dizimam toda a plantação do povo. E aí, de alguma forma, Sansão, ele vai se distraindo no meio do caminho, conhece ali Dalila é oferecido a ela
em troca de descobrir a força, né, que Sansão tinha. É oferecido ali dinheiro a ela, e aí ela de alguma forma traz Sansão. Sansão é então preso, né, pelo povo filisteu, é amarrado ali como se assumisse um lugar ali no moinho como um boi, né, porque ele ficava rodando ali aquela roda. E quando os governadores e todos eles tinham Sansão ali como escravo, né, digamos assim, eles pedem para tirar Sansão ali da moinha ou da própria prisão para fazerem chacota, né, de Sansão. E no último momento, Sansão ali pede: Deus, né, eu sei que eu errei de alguma forma, mas pelo fato deles terem furado os meus olhos e tudo isso que eu acabei vivenciando, caindo na mão dos filisteus por ter contado o segredo que era algo meu e teu, porque Deus, através do cabelo, dava força ali para Sansão vencer os inimigos. E ele pediu ali uma última chance para Deus. E quando Deus deu, ele pediu para colocarem ele perto de duas pilastras que dava base, né, para onde aquelas pessoas estavam. E então ali Deus visita-o pela última vez, e ali ele dizima todo o povo filisteu que perseguia ali o povo de Israel. Essa é basicamente a história de Sansão. E aí o que nós podemos aprender com tudo isso, né? Tanto é que o motivo aqui é: o que a distração tem lhe causado, né? Porque na época de Sansão ele se distraiu com as mulheres, ele se distraiu com a vaidade, né, do dom que Deus havia dado para ele, e ele se encontrou num lugar ali que ele achava que ele estava acima de todos, né? Só que não. E aí começa uma série de fatores na vida até ele cair na mão dos filisteus, né? E aí o que podemos aprender então com a vida de Sansão? Primeiro, ele nasceu para um propósito, que era livrar o povo de Israel da mão do povo filisteu. Então eu e você também nascemos para um propósito, com um propósito, e cada um Deus vai usar de uma forma, né? Tem gente que nasce com o propósito de ser mãe, e ali vai gerar filhos, e esses filhos vão ser ministros de Deus, e de alguma forma esse era o propósito, cuidar bem para que, né, os filhos tivessem evidência dentro do reino de Deus, como tem aquela pessoa que nasce, né, para ser um pastor, como aquela pessoa que nasce para ser um evangelista, como aquela pessoa que nasce para ser um mestre ou um missionário, um profeta. De alguma forma você vai nascer para um propósito de Deus, assim como Sansão. Ele veio ao mundo com um propósito, né? Por mais que ele cumpriu o propósito, mas ele teve um fim que não era, eu acredito, que Deus tinha planejado para a vida de Sansão, né? E então, o primeiro passo de tudo, nós aprendemos com a vida de Sansão que todo mundo nasce para um propósito. E aí cada um vai à presença de Deus, buscar em Deus, né, descobrir qual é o propósito, né? Tem pessoas que têm um dom de cantar, tem pessoas que têm o dom de ajudar as pessoas, tem pessoas que têm um dom da palavra, né? Tem aquelas pessoas que acalentam. Então, tem inúmeras formas de Deus te usar aqui na Terra, né? E é importante que você saiba qual o propósito da sua existência. Primeiro passo. Segundo, aqui diz que o povo, né, da Filistia, né, os filisteus, eles tinham uma adoração a deuses pagãos, né, a Baal, aí tinha uma série de adorações que aquilo desagradava a Deus. E Sansão foi justamente se misturar com eles. Ao invés dele cuidar do povo de Israel, ao invés dele ficar separado, ao invés dele buscar ter uma vida separada, pelo contrário, ele começou a se envolver com essas pessoas. Primeiro já casando com uma mulher, né, filisteia.
E aí começa então a evidência da queda de Sansão, né? Porque o pai falou assim: por que você não casa com a mulher da nossa própria tribo? E ele: não, porque eu gostei dela e é com ela que eu quero casar. Então o eu de Sansão ali se sobressaiu além do propósito daquilo que Deus havia feito ele para ser, né? Então ele, de alguma forma, se distraiu, se misturando ali, né? Com aquele povo, com aquela cultura, com os olhos dele, porque ele viu ali algo que encantou os olhos dele, e ao invés de falar, não, é um povo que é inimigo do meu Senhor, do meu Deus, pelo contrário, ele acabou se envolvendo ali, né? A primeira esposa, eu entendo que tinha até ali talvez um propósito de Deus, que a Bíblia diz que ele casou com ela e Deus estava ali aguardando a oportunidade também para que, né, ele pudesse destruir ali, digamos, o povo, né, filisteu. Mas daí ele foi se envolvendo com prostitutas, ele foi se envolvendo com pessoas que não eram ali da vontade do pai. Então ele se distraiu em meio ao propósito da vida dele. E aí isso podemos trazer para os nossos dias de hoje. O que tem feito nos distrairmos diante daquilo que é o nosso chamado, diante daquilo que Deus tem para a nossa vida, né? E aí eu pergunto para você, a rede social, o que seria, né? Porque hoje de distração tem redes sociais, tem televisão, tem as suas próprias coisas, as coisas que o mundo oferece, né, seculares. Então, o que tem feito você se distrair diante do propósito que Deus tem para a tua vida, né? O que tem te distraído para você cumprir aquilo que Deus tem estabelecido na sua vida? É importante você refletir sobre isso. Então, o que mais? Terceiro, Sansão passou a provar manjares que não eram para serem comidos por ser nazireu, né? A gente sabe que em determinado momento ali, ele matou um leão, e aí voltando tempo depois, né, passando pelo leão, foi feito ali uma colmeia, né? E aquele mel que estava ali naquele cadáver, ele foi e comeu. Então, ele não poderia comer nada que tocasse algo morto, porque ele era nazireu, ele era escolhido por Deus, não poderia. E ele comeu ali daquele mel, depois, né, tem a questão da vinha, das bebidas, de se misturar com o povo filisteu e com as prostitutas. Então, por um lado, Sansão começou a se perder cada vez mais. Então o abismo foi puxando outro abismo. E aí ele foi se distraindo cada vez mais e piorando a sua situação, né? E o quarto ponto que eu acho que é importante a gente aprender com Sansão. Ele se envaideceu pelo dom dado por Deus, usando para os seus próprios interesses, porque ali ele começou a fazer charada com as pessoas. Ah, minha força vem, né, se amarrar 7 tranças e colocar e prender com prego. Ah, minha força vem se amarrar corda nova nos meus pulsos. Ah, minha força vem se amarrar corda velhas em meu pulso. E ali ele começou cada vez mais usar a força e aquilo que vinha do Espírito Santo como poder e autoridade sobre a vida dele para os próprios interesses, né? Tirando as pessoas, de alguma forma, colocando de uma forma banal aquilo que era algo muito sério que Deus havia entregue a ele, porque com uma queijada, né, de boi, ele matou mais de 1000 homens. Então era muito sério o poder e a autoridade que Sansão tinha, quando o Espírito Santo se apossava dele ali e vinha uma força sobrenatural sobre a vida dele. Então ele passou a usar aquele dom de Deus para os seus próprios interesses. Então é importante que eu e você vigiemos em relação aos dons, tudo que Deus tem nos dado, como temos usado, né? Estamos abençoando o reino com toda sorte de bênçãos que o Senhor tem nos dado, seja saúde para a gente ir ajudar um projeto dentro da igreja, seja
financeiramente para ajudarmos os projetos que a igreja precisa ou pessoas que precisam. O que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem nos entregado? Né? Estamos usando só para o nosso benefício próprio ou para o reino também, né? E aqui, de alguma forma, o quinto item. Sansão passou a mentir e confiou em Dalila, mesmo sendo enganado por ela 3 vezes acerca da sua força. Então, Sansão, ele começou a banalizar e ele começou a mentir. Por mais que era uma brincadeira ali para ele, né? Porque ele sabia da onde vinha a força dele. Vinha do cabelo dado ali pelo Espírito Santo, né? Porque ele não podia cortar o cabelo. Então ele sabia a verdade e ele mentia, ele estava ali usando de mentira e engano para provocar as pessoas, para criar curiosidade, para chamar atenção, né? E ele confiou em Dalila, porque todas as vezes que ele falou para Dalila, ela fez exatamente aquilo que ele havia dito. Então, como ele falou a verdade para ela, tudo bem que aqui a Bíblia estava dizendo que ele cansou de ouvir Dalila pedindo, e ele fala que ele entrou no esgotamento, que ele, tá bom, vou falar para você o que é. Né? E o fato dele ter confiado numa pessoa que não era do povo dele, uma pessoa que de alguma forma já tinha traído ele 3 vezes, né? Então, foi uma falha ali muito grande de Sansão. Então, o que eu e você temos tido com pessoas em relação à nossa vida, 1, 2, 3 vezes, e a gente acaba caindo sempre na mesma cilada, né? Seja com amizade, seja dentro da empresa, seja na faculdade, seja dentro do nicho familiar. O que você tem quebrado a cara com pessoas e você insiste em manter ali uma intimidade, falando coisas íntimas, partilhando os sonhos de Deus, partilhando os projetos de Deus, partilhando aquilo que Deus te revelou no secreto para pessoas que não entendem o propósito de Deus na sua vida. Então é importante que você reflita sobre isso. Sexto item que a gente pode aprender aqui. Sansão, ele foi capturado pelos seus inimigos e foi feito um bobo da corte, né? Então, quando tava ali os 5 generais, né, responsáveis por toda a Filistia, de alguma forma, estava todo mundo comemorando ali naquele templo, né? Tinham mais de 3.000 pessoas. Eles mandaram chamar Sansão, chama Sansão para a gente se divertir às custas dele, né? Então, aquele que nasceu para um propósito de Deus, ao invés de ser honrado, ele virou chacota. Ele virou ali um bobo da corte, uma humilhação para o próprio Deus, né? E ali, de alguma forma, remonta o que para a minha vida e para a sua vida? O que temos tido de comportamento que escandaliza o nome de Deus, que envergonha o nome de Deus, né? Qual é o estilo de vida que você tem adotado que está desonrando o Abba Pai? Né? Seja mentira, seja passar alguém para trás, seja roubar, seja enganar, seja atrair, seja o que for. O que você tem feito que tem envergonhado o Pai, né? Porque você fala que é cristão, mas a sua conduta tem que ser dentro da palavra, né? Então você diz que é cristão, mas fofoca, você diz que é cristão, mas fala mal da vida do outro, você diz que é cristão, mas de alguma forma não abençoa as pessoas que precisam, você diz que é cristão e o que você tem feito de fato sendo um cristão genuíno, sendo um cristão que cumpre os princípios, ou você tem sido somente capa, né? Então é importante a gente olhar a nossa vida diante disso, porque Sansão aqui, quando ele foi capturado, ele envergonhou o nome de Deus. Estamos aqui nos gloriando, porque o Sansão foi, né, o juiz, né, do povo de Israel foi capturado, né? E ali, então, houve uma vergonha para o nome de Deus. Mas ai daquele que envergonha, né, o grande eu sou. Então é importante para eu vigiar, para você vigiar, para vigiarmos, para termos uma conduta que honre verdadeiramente o Pai. Sétima
dica aqui que Sansão nos ensina é que, por um lado, ali diante daquela humilhação, sendo bobo da corte, naquele momento eu acredito que ele falou: o que que eu fiz da minha vida? Eu nasci com um dom extremamente especial para proteger o meu povo e eu tô aqui sendo bobo da corte, com os olhos surados, sendo escravo do povo filisteu, sendo que eu tinha uma força para exterminar todos eles, né? Ali caiu a ficha de Sansão, né? E aí, por um momento, ele pede ali ajuda: olha, deixa eu me apoiar entre essas colunas aqui, me coloca, né? E colocaram ele ali, ele lembrou do propósito pelo qual ele foi chamado, pelo qual foi o nascimento dele, e ali então ele pede para Deus, né? Olha, o que eles fizeram comigo, então, por favor, me deixa cumprir pelo menos o meu propósito, mesmo que eu morra, né? E ali então o Espírito Santo vem sobre a vida de Sansão e ele destrói aquelas colunas e mata ali mais de 3.000 pessoas, mata todo mundo que tinha um certo poder, né, para ir contra o povo de Israel. Então houve sim o cumprimento do propósito de Deus, mas Sansão perdeu a vida, né? Eu acredito que Deus não queria que o fim de Sansão fosse aquele, né? Deus não havia planejado esse fim para Sansão, né? Eu creio que o fim de Sansão deveria ser glorioso, porque ele nasceu com um dom muito especial e se ele andasse corretamente, se ele não se distraísse no meio do caminho, se ele não colocasse o eu dele em evidência, se ele não usasse os dons dele para uso próprio, para se vangloriar, né? Se ele não se misturasse com o povo errado, se ele não se permitisse ser seduzido por mulheres, né? E assim, além de ser seduzido pelas mulheres, ele estava sendo enganado e ainda assim, de alguma forma, ele insistiu no erro, né? Até chegar no lugar que ele se encontrou, que furaram os olhos dele, colocar ele como bobo da corte e, enfim, ele mata ali, mas acaba morrendo. E aí termina o capítulo dizendo que os irmãos de Sansão foram buscá-lo para que, de alguma forma, pudessem enterrá-lo, né? Eu creio que Deus não tinha esse fim para Sansão. Como muitas das vezes a gente está errado, a gente está fazendo aquilo que é incorreto, e a gente sabe que se a gente permanecer no erro, o fim não é bom. Então Deus está nos dando a chance de se arrepender, de mudar, porque Deus fala assim: vai, se arrepende, volta onde você caiu, se arrepende, eu vou perdoar porque eu sou Deus misericordioso, mas agora começa a fazer aquilo que é certo, né? Então é importante que você tenha essa plena consciência de que Deus está te dando a chance no dia de hoje para continuar firmado nele, se arrepender, mudar e entender que distrações é algo que o inimigo tem usado muito nos dias atuais para tirar você do foco, para tirar você do propósito. Então, vigie em todo o tempo, vigie em todo o tempo, porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás, ele é como ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele não se importa se você é bem de vida, se você é pobre, se você, não importa que branco, preto, não importa, ele vem com objetivo para destruir. E a minha pergunta é: o que a distração tem feito com você? Tem tirado você do foco? Tem tirado você do propósito? Reflita sobre essa mensagem e que Deus te dê discernimento, você se arrependa verdadeiramente e não tenha um fim desastroso como foi de Sansão. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigada. Obrigada, Pai, porque em toda lição, em toda história da Bíblia, o Senhor nos deixa lições para aprendermos, Pai, a caminhar dentro dos teus princípios, dentro da tua vontade, alinhado àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Sabemos, Pai, que o inimigo hoje ele usa de N estratégias, Pai, para tirar os teus servos do foco, do propósito, seja rede social, seja televisão, seja as coisas
que seduzem desse mundo, seja dinheiro, seja carreira, não importa o que seja, Pai, que cada um possa ter a consciência de viver o seu propósito e caminhar segundo a tua palavra, de andar, Senhor, firmado em ti na rocha verdadeira, não deixando se seduzir pelas coisas deste mundo, ficando firmado, Pai, não buscando os próprios interesses, como a tua palavra diz, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Isso é o que o Senhor falou para aquele homem, Pai. Então, Senhor Jesus, que nós possamos negar a nós mesmos dia após dia, tomar a nossa cruz e seguir a Ti fielmente, para que tenhamos um fim glorioso diante da Tua presença e não como Sansão. Assim, Pai, eu Te louvo, assim eu Te glorifico e Te exalto, em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã estarei 10 horas na oração, 15 horas trago outra ministração. Se você sentir desejo no seu coração de abençoar, está aí o Pix, semeando para frutificar, @gmail.com, que Deus te retribua 100, 200, 300 vezes mais, que Ele multiplique a oferta que você pode fazer na minha vida. E não se sinta obrigado, jamais se sinta obrigado, é se o Espírito Santo falar ao teu coração, amém, se não, amém também, porque Deus, Ele nos chama para um propósito e Ele cuida de nós, a gente sabe disso, que Deus é fiel, aquele que dá visão, Ele dá provisão. Então eu já agradeço de coração e que Deus te abençoe. Boa noite.